boa noite, tudo bem? Mais um dia aqui, mais uma noite, na verdade, de live aqui, da sequência de live que nós iniciamos essa semana e a próxima, e lives todos os dias, lives com um direcionamento específico e objetivo, o foco é acrescentar, agregar conhecimento, agregar valor, agregar aí, é claro, as suas habilidades ao seu dia a dia em vendas e empreendedorismo. E hoje não vai ser diferente, gente. Como eu falei na chamada hoje no início da tarde, eu prometi para vocês 2 semanas joia, 2 semanas espetaculares. Uma live melhor do que a outra. No primeiro dia, na segunda-feira, a gente conversou com o Jean César e foi espetacular. Nós falamos sobre confiança, né? Sobre como conquistar a confiança do cliente. No segundo dia, nós falamos com o Marcelo Lara sobre estratégias para aumentar aí as nossas vendas. Ontem a gente conversou com o Iago Ropa, o meu amigo aí, Iago Ropa, e nós falamos sobre comunicação que vende. E hoje, gente, hoje vai ser surreal. O assunto de hoje é um assunto maravilhoso que traz aí, ou melhor, que faz muitos vendedores tropeçarem aí no seu dia a dia, que faz muitos empreendedores tropeçarem aí no seu dia a dia por conta desse assunto, por conta disso. Então, enquanto a Bia já tá aí, enquanto ela não entra, vai por favor no aviãozinho e compartilha essa live com o maior número de vendedores, com o maior número de empreendedores que você conhece e manda essa live para eles. Manda essa live para eles porque vai com certeza ajudar aí o seu amigo empreendedor, o seu amigo dono de negócio, o seu amigo vendedor, vai ajudar, não tenha dúvida. Hoje nós vamos falar sobre rotina que gera resultado. Como que é a sua rotina? Você tem uma rotina? Não é? Em tempos de pandemia, inclusive, tem sido muito complicado, principalmente para vendedores que têm trabalhado em casa, para profissionais que têm trabalhado em casa, ter uma rotina de trabalho, uma rotina eficiente, uma rotina que realmente renda trabalho, uma rotina que renda, que gere resultados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, não esquece. Oi, gente, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aí, muito obrigada por estarem aqui com a gente mais um dia. Eu já vou chamar a Bia aqui, não esquece, galera, coraçãozinho, tá? Curte a live para que o Instagram mande a gente para o maior número de pessoas que der aí e vai no aviãozinho e compartilha com o vizinho, com o parente, com o colega, com o conhecido, vendedor e empreendedor, precisa e tem que estar nessa live hoje, para que ele possa aí aprender aí a adaptar o seu dia a dia, ao seu dia a dia, uma rotina eficiente de trabalho que gere resultado, tá? Vou chamar a Bia aqui agora para a gente não se demorar muito, porque a gente viu que desde segunda-feira aí, essa hora tem sido pouco para tanto conteúdo que a gente tem aprendido e recebido aí nessas lives. Então já vou chamar a Bia e enquanto eu chamo ela, enquanto ela entra, você vai no aviãozinho, por favor, por gentileza, e compartilha a live, tá bom? Vamos lá chamar ela. Também. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando. Muito obrigada. Mais um dia de live, mais uma noite de live, né? Oi! Oi! Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Eu tô bem também, com muito frio. Tô aqui, encapotada. Muito frio? Onde você tá? Meu Deus, muito frio. Chuva que Deus manda. Você tá de regata? Meu Deus, eu tava vendo a tua live agora há pouco. Você é de regata, eu disse, meu Deus. Eu tô de regata. Eu tô aqui próxima a São Paulo, próxima a Campinas. Eu tô aqui em Piracicaba. Então tá tranquilo. Eu sou de Catarina, na Serra, né? Frio. Então, eu tenho algumas alunas aí de Santa Catarina e a gente faz as mentorias. Eu tô de regatinha e a pessoa tá com cobertor, sabe? Ela tá... Meu Deus, como pode isso? É assim mesmo. Aqui é muito frio. Mas faz parte, né? Com certeza. Faz parte. É isso aí. E aí? Bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Galera, não esqueça, tá? Curte aí no coraçãozinho. Aqui em São Paulo, capital, está frio. Então, tá frio aí? Você vê, aqui, ó, nós estamos a menos de 200... Aliás,
150 quilômetros de São Paulo. Aqui já não tá. E também, aqui no meu apartamento, eu moro no 12º andar. Não vem frio aqui. Aqui, eu desço lá embaixo, eu tenho que voltar por blusa, porque aqui em cima é muito quente. Então, Sério? é por isso. E olha, eu moro aqui, eu moro no 3º andar, menina. Mas tem dia que parece que a gente vai congelar aqui em cima. E Olha quer aí. ver quando dá vento. Você não tem noção daquela ventarel que deu ali há uns dias atrás. Nossa, pois é. Meu Deus do céu. Que medo. Aqui eu tenho muito vidro. As janelas, elas são muito grandes, né? Tá. Janelões, assim. Sabe o que é você ver o vidro? O vidro comprimindo, assim, você via, a gente via o vidro, assim, a pressão que o vento fazia no vidro, assim, na janela, e o vidro movimentava, dava uma impressão que o vidro estava fazendo assim. Você tá E eu e as crianças, a brincando. gente nem chegou perto, porque eu disse, vai estourar esses vidros já. Que Mas, medo. mas olha que eu nunca tinha visto coisa igual. Nunca tinha visto coisa igual. Meu Deus. Foi. Mas é isso, né? A natureza aí sofrendo as ações humanas e agora a gente também acaba sofrendo aí pelas. Faz parte ao que acontece. Coisas que não aconteciam antigamente, né? Vão começar a acontecer e fazer o quê, não? Exatamente. Gente, sejam bem-vindos aí todos vocês. A todos vocês, deixa eu aumentar o volume aqui. A todos vocês que estão aqui comigo, lembrando, não esquece do coraçãozinho e também de enviar essa live para o maior número de vendedores, empreendedores que você conhece, porque a live hoje, o tema é surreal. O tema hoje é, como que eu posso dizer? Gente, apocalíptico para os vendedores e empreendedores. Pois porque, gente, como é um assunto que passa rasteira na galera, como os vendedores... Vendedor por si só, ele já tem uma certa dificuldade em adotar uma rotina, né? Em organização. Então é complicado. Mas de antemão, antes de tudo, Bia, se apresenta aí, fala um pouquinho de você. A gente está curioso para saber também sobre você, para que a gente possa entrar aí nesse assunto rotina que gera resultado. Perfeito. Eu sou a Bia Assunção, eu já trabalho com vendas há mais de 15 anos e há 8 anos que eu me dedico a estudar vendas e a treinar vendedores e gestores comerciais. Há basicamente 6 meses atrás eu decidi focar no trabalho e desenvolvimento das mulheres, que são as mulheres vendedoras, mulheres empreendedoras, gestoras que vivem de fato com vendas, né? Que precisam vender para ter esse resultado. E então agora eu tô nesse nicho, 100% focada nisso. E aí eu faço também acompanhamentos, consultorias e treinamentos com outras empresas. Então, é muito legal falar disso para mim, desse tema específico agora, porque é um dos temas que eu mais trato com as mulheres, principalmente com as mulheres. Porque nós temos rotinas extras, 1000 situações, 1000 responsabilidades e que dificulta ainda mais essa questão de organização, de rotina e tudo mais. Então, é um tema que eu gosto muito, é um tema que faz sentido para mim demais e que quando eu entendi que essa organização voltada para a produtividade podia mudar a minha rotina, aí foi outra vida mesmo. Que joia! E é justamente isso, galera. Hoje a gente vai tentar ser bastante prático, porque isso é uma coisa que a Bia ela é muito prática, né? Muito didática. E eu vou aproveitar isso ao máximo para que a gente possa, de repente, fazer um checklistzinho, né? Para a galera aí, para a galera poder começar amanhã já a adaptar o seu dia a dia em vendas, o seu dia a dia em empreendedorismo, o seu dia a dia em casa, enfim, né? Isso. Vamos começar então, Bia. Vamos. O que seria a... Antes de começar, isso é muito importante que você falou, pelo seguinte, porque eu sempre digo assim, quando a gente tem uma informação, principalmente relacionada a vendas, e a gente guarda essa informação com a gente, ela não vira conhecimento, ela não vira algo que vai fazer diferença na minha vida. Então, tudo que a gente aprende em vendas, necessariamente nós temos que testar. Nós temos que levar para a prática, porque senão o resultado não vai ser impactado. Não adianta deixar tudo aqui dentro.
Tem um professor que ele diz o seguinte: deixar a informação dentro da cabeça sem aplicar é a mesma coisa de deixar flores dentro de uma gaveta. Chega um momento que ela vai morrer. Entende? Exatamente. Uma coisa que eu brigo muito, isso eu brigo muito. Eu costumo dizer que, na minha vida, a moral de tudo é tentativa e erro. É tentativa e erro. Por quê? Porque eu sei que uma hora eu vou acertar, então eu não posso parar de tentar. Boa. E uma coisa que eu sempre digo da galera, todos os dias eu falo isso, todo dia. Gente, é muito bom aprender. É muito legal aprender. Não é? Você faz as lives, eu faço as lives e o fundo e o objetivo disso é compartilhar conhecimento. Sem dúvida. Mas não adianta nada, cara. Não adianta nada tu aprender, você engordar, você explodir de conhecimento e não executar. Sem dúvida. Né? O importante é você executar todos os dias, é melhoria contínua, é você buscar sim aprender e, poxa, é necessário, todos precisamos. Mas não adianta aprender e não fazer. É preciso aprender. Aprende hoje aqui na live com a gente, é como eu sempre digo, aprendeu hoje, amanhã já aplica. Porque é muito mais fácil você fazer por etapas do que você querer abraçar o mundo e aplicar tudo de uma vez só e você não vai conseguir, não é? Não, realmente, é isso aí. Essa é a ideia. Então, acho que é por isso que também você tem essa pegada bastante prática, como eu tenho também, de entregar essa praticidade para que eles possam utilizar no outro dia, né? Então, essa é a nossa ideia. Pega esse conteúdo e leva. E vai testar. Foram tantos anos. Eu sempre digo, são mais de 20 anos nessa caminhada de vendas e empreendedorismo. Então. E teve muita coisa que eu estudei demais para aprender, que eu vivi, experienciei na prática para aprender. E hoje a gente está fazendo isso. A gente está compartilhando essas experiências que a gente, nossa, durante anos e de repente aos trancos e barrancos a gente acabou descobrindo e aprendendo, né? E a gente está compartilhando hoje meio que mastigado para a galera aí. Então é só pegar e aplicar. Hoje a informação ela está muito mais democrática, né? Com a internet. Com esse lance de pandemia, a questão das lives foram lá em cima. Então, caramba, tem tanta gente que já passou, que já sofreu, que já testou e deu errado. E agora, tudo que eu compartilho, eu sempre falo isso. Eu testei, Dani. Eu não sou louca de vir aqui e falar assim, olha, usa essa ferramenta e leva lá pro teu dia a dia. Se eu não conheço a ferramenta, se eu nunca testei, se eu não sei se dá certo. Então, eu acredito que você também tem essa... O Bud quer participar da live aqui. Ele tá fazendo... Para, Bud, vai deitar. É o horário dele, isso, entendeu? Então ele tá meio... Mas enfim, eu acredito que você também tenha isso, né, Dani? De você só vai indicar o que você já testou, o que já deu certo, o que já fez diferença na tua vida, né? Exatamente. Exatamente. E olha só, vamos começar com tudo aí. A gente sabe que dividir tarefas, a gente sabe que ter uma rotina interfere no resultado, né? Uhum. E olha só, é uma coisa tão básica e tão, de repente, óbvia, que precisa ser falada porque as pessoas não praticam, não. Né? É uma coisa que, nossa, quando eu falo assim, poxa, eu preciso trabalhar minha rotina para gerar um resultado. Às vezes soa óbvio. Soa, poxa, mas tu tá falando isso? Mas é óbvio. Mas nem tudo que é simples é fácil de aplicar, é fácil de fazer. Exato. E sabe, possa ser muito simples. Mas executar demanda uma vontade, uma boa vontade muito grande, né? Sim. Então, o que seria, Bia? Primeiro passo para quem quer hoje começar essa caminhada e organizar a sua rotina e estabelecer uma rotina que venha a gerar um resultado aí em vendas, em empreendimento, em empreendedorismo. Primeiro passo. O que é rotina? O que é rotina, né? Explica pra galera aí primeiro. O que é rotina, né? Tem gente que nem sabe o que é, né? Isso. Vamos lá. É muito simples da gente entender. Vamos colocar a rotina voltada para o resultado, voltada para você ter mais resultado em venda, seja no teu negócio, ou então você como vendedora, né? Você precisa ter exatamente controle das suas atividades. Então, rotina nada mais é do que isso. Você saber exatamente o que você deve fazer e em qual momento fazer. Então, você tem que ter muito bem claro qual é essa separação. O que eu devo fazer em tal período do dia. Então, quanto tempo eu vou ter disponível
pro descanso do almoço. As pessoas, hoje eu vou ficar 2 horas aqui no almoço. Ou então hoje eu não vou almoçar, porque eu tô na correria e não dá tempo. Então é a gente criar essa rotina que a gente sabe que a gente vai conseguir entregar o que a gente precisa entregar e de fato tá mais próximo do nosso resultado. E aí, a primeira dica que eu falo para todo mundo e que eu vejo ainda como sendo uma coisa muito básica e que vendedores e empreendedores ainda têm grande dificuldade, que é o uso de uma agenda. É tão básico isso, é tão básico, mas quando você não coloca no papel, seja num papel, numa agenda física ou então numa agenda de celular, Google Agenda, que seja, não importa. Se você não determina na tua agenda quais são as suas atividades, tudo o que acontecer fora daquilo vai ser o suficiente para te tirar do foco. Então, a primeira dica de tudo, comece a utilizar a agenda, mas coloque as suas atividades na agenda. Então, saiba os horários que você deve fazer tal e tal e tal atividade. Se você não tem esse controle, você começa a misturar muitas situações. Por exemplo, ainda mais nessa questão nossa, que tem bastante gente ainda em home office, ainda mais, né, Dani, nessa situação. Estamos aí em home office e, cara, se você não tem delimitado que das 9 da manhã às 15 para as 10 você vai executar aquela tarefa, pode ser que 9h15 aconteça alguma coisa na tua casa e te tire do foco. Ou então pode ser que você não terminou aquela atividade, mas deu uma vontadezinha de fazer um cafezinho agora, de fazer uma pausinha. Se você não tem isso muito bem determinado, tudo vai ser motivo para te tirar do teu foco. E é tão simples, né? Você vê, a gente fala de agenda ainda num momento como esse, como as pessoas escutam falar de produtividade muito na internet, muito da questão da disciplina, do foco e tudo mais. Mas é o básico. E as pessoas, às vezes, elas esquecem que a gente tem que fazer o básico. Nós temos que fazer o básico. Para conseguir fazer o avançado, nós temos que fazer o básico. Então, a primeira dica é essa. Muitas vezes o menos é mais, né? Total. As pessoas têm... É engraçado como ser humano, e eu falo no geral, né? Ele tem o dom de dificultar as coisas. É muito louco, né? É muito louco. Gente, uma agenda, um caderno. Eu digo, esses dias eu tava conversando com uma moça, dando umas dicas para ela, e eu falei para ela, vamos adotar uma agenda? Isso. Vamos começar a... Ai, mas quem sou eu para usar uma agenda? Agenda é coisa para empresário. Eu disse, gente, o que é isso? Eu disse, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Olha isso. Né? Tem muitas pessoas que pensam, não, porque eu vou ter uma agenda. Eu fiquei assim, muito impressionada com a reação dela quando eu falei, né? Vamos adotar uma agenda? Aí ela falar, não, isso daí não é pra mim. Uai? Não é pra mim, né? Porque, Pra quê, e olha né? só, e principalmente mulher, né? Uma coisa que tem muito assim, mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, se você não atender, eu vejo por mim, se não me cuidar, eu saio com a blusa até do lado avesso, de tanta coisa que eu já começo o dia, né? E eu preciso, e assim, é importante você realmente ter uma agenda, um caderno, coloca lá, se tem uma reunião na escola, coloca lá. Coloca tudo lá. Identifica quais são as prioridades, quais são as que podem ficar para depois. Tudo isso é muito importante. E a agenda que te ajuda nisso. Exatamente. Se você me falar uma coisa agora e eu não anotar, daqui 5 minutos eu esqueço. Então, realmente, eu sempre ando. Eu ando para lá e para cá com um caderno, com uma agenda, sempre. E eu sou muito do papel, menina. Eu sou ainda também. Eu sou também. Eu não consigo me adaptar com a agenda no telefone. Meu negócio é escrever, sabe? Eu gosto de escrever. E então eu ando sempre com um caderno, para cima e para baixo. Caderno e livro tem sempre na minha bolsa, a todo momento. Exatamente. E aí, olha que legal isso, né? Isso já vai, querendo ou não, te dar uma possibilidade de você
ser mais responsável até com os seus compromissos. Porque quando você não tem escrito, vai, passa, você esquece e não faz nada que tem que ser feito, aí você fala, nossa, esqueci. Ah, é verdade, esqueci, não deu para fazer. Poxa. Quer dizer, e uma coisa legal que eu sempre falo, Dani, é que quem trabalha com vendas, quem é empreendedor, independente de você ser empreendedor ou vendedor, você trabalha com resultado. Imagina só, você tem que ter muito claro que o teu resultado são consequências de ações. Ou seja, você nunca vai ter um resultado se as suas ações estiverem desalinhadas. Então, se você, ainda hoje, não é capaz de usar uma agenda para se organizar em relação aos seus horários, aí tem uma questão que eu gosto muito de ensinar também, que é a questão do primeiro, entre o que é importante e o que é urgente, o que é circunstancial, que é a tríade do tempo, né? Para a gente classificar qual é a importância dessa atividade, quando deve ser feita. E a gente pode falar disso depois, ensinar essa ferramenta para eles. E aí, olha só, eu não uso nenhuma agenda. Quem me dera categorizar e classificar as minhas atividades. Entende? Então, assim, é muito louco isso, porque a gente às vezes vai falar de produtividade com as pessoas, a gente tem que dar um passinho para trás. Tem que explicar para elas que elas nunca vão ter resultados diferentes se as ações delas não estiverem alinhadas com isso, né? Então... Tem que ensinar a caminhar, na verdade, né? Tem. Exatamente. É o básico que as pessoas hoje não sabem fazer. É o básico. E é o que eu digo, as pessoas esquecem de fazer o básico. Não precisa inventar a roda, né? Aquela coisa de que, vão inventar a roda. Nossa, agora eu preciso criar algo novo que nunca foi dito em produtividade. Não. Simplesmente faça o básico. É tão simples isso. Nessa ânsia de criar coisas novas, as pessoas esqueceram que o básico é tudo que se precisa para fazer, né? Exato. E aí, quando você, eu quero fazer tal coisa, uau, eu vou fazer tal coisa. Só que aí você pula os degraus do básico para fazer tal coisa e você não aprende o básico. Você quer aprender a fazer o difícil que depende da base para você fazer. E aí é onde muitas pessoas tropeçam, não dão certo, frustram, erram, não é? Falham e acabam aí fechando seu negócio ou parando de fazer ou se frustrando justamente por conta de uma coisa tão simples. Exato. E aí você vê, né? A pessoa começa a entrar nessa paranoia de que, nossa, eu tenho que fazer essa ferramenta, usar aquilo que eu vi e tal. Só que se ela não tiver a base, qualquer ferramenta, qualquer técnica é inútil. É inútil. Se ela não tiver a base. Então é interessante que as pessoas saibam disso. A base da produtividade nada mais é do que você ter a tua agenda organizada. Tenha a tua agenda organizada. Saiba exatamente o que você vai fazer no teu dia. As pessoas começam o dia, várias e várias pessoas que eu acompanho, ainda mais equipe de vendas, sem saber o que vai fazer. Começa o dia. Nossa, cheguei na empresa 8h30 da manhã. E aí? Não sei ainda o que eu vou fazer. Toma um café lá, vou perder 20 minutos lá no café. Para depois começar a pensar o que vai fazer. Então, é óbvio que não vai ter resultado acima da média, né? Nesse sentido. Não é? Não tem milagre. Sabe uma coisa que eu costumo ensinar? É a questão de você terminar o seu dia com o dia de amanhã organizado. Adoro. Né? Eu dou sempre um exemplo. Imagina uma oficina. Uma oficina. Você trabalha numa oficina. Né? Aí finaliza o expediente, é peça jogada no chão, é carro estacionado errado, é porta de carro aberta, é paninho jogado, é isso, é aquilo, aquilo outro. No próximo dia, no outro dia, perde-se aí o quê? 20, 30, uma hora achando chave, procurando chave, organizando o ambiente de trabalho. Para depois começar a trabalhar, para depois pensar o que fazer. É tão importante, eu acredito ser tão importante, né? Se precisar 20 minutinhos antes do seu expediente encerrar, organizar o seu início do dia amanhã, uau, vai ser surreal.
Você vai com certeza iniciar um dia totalmente diferente, um dia onde a produção ela vai ser com certeza muito maior, não é? Para isso, eu gosto de ensinar a ferramenta que eu chamo, que óbvio não sou eu que chamo, é o Cristian Barbosa, o professor que ensina, que é a tríade do tempo. Então ele sempre fala, categorize as suas atividades em 3. Só 3 categorias, não precisa mais do que isso. Então tudo que você tem que fazer na semana, no dia, como você queira se organizar, entenda se aquilo é importante. O importante na visão dele é atividades que vão te levar para o resultado, ou seja, atividades que têm a ver com venda, no caso, que tem a ver com coloco dinheiro no meu caixa. Então, essas atividades são importantes, elas me levam a alcançar o resultado. As atividades urgentes, ou seja, eram importantes, não foram feitas no prazo. Então, falta tempo, porque era importante de fato agora, não tem mais tempo, são as urgentes. E as circunstanciais, que são as atividades que não tem nada a ver com o resultado. Independente. E aí, olha só que legal, Dani. Se você tem essa visão de categorizar as suas atividades, você sabe o que deve ser feito hoje. Você sabe o que deve ser feito amanhã. Você sabe o que pode ser feito daqui 2 semanas. Ou daqui 1 semana. E que não necessariamente tem que ser feito amanhã. Então, facilita muito essa questão de você, todo final de dia, se organiza para o próximo. Deixa alinhado quais são as atividades e entenda se essas atividades necessariamente têm que ser feitas no próximo dia. Ou se você pode ganhar uma folga daqui 2 dias e trazer as atividades mais importantes para perto. Então, são essas análises que são simples, como você disse, mas na prática, no dia a dia, na correria, apagando incêndio, correndo atrás do rabo, não é tão fácil de aplicar, né? Por conta Exatamente. E uma coisa que é interessante frisar, né, gente? Tempo. Parece que 24 horas está sendo pouco para a gente resolver tudo que a gente tem que fazer. Parece que a cada dia que passa, esse tempo diminui. O tempo que a gente tem parece que encolhe. E é fato que a gente precisa priorizar. A gente precisa se organizar nesse sentido. É importante, é necessário. Você vai ter que fazer, seja hoje, seja amanhã, seja quando ela estiver ali no patamar de importante, ou seja, quando ela estiver no patamar de urgência, você vai precisar fazer. Tem que fazer. Então, esse negócio de ficar protelando, de ficar deixando para depois, parar com isso. Isso é uma coisa muito importante também, né, Bia? Que eu, no meu entendimento, para com esse negócio. Você vai ter que fazer. Agora ou depois vai ser necessário, é preciso fazer. Então, tá ali. É importante, tá na importância ainda? Bora fazer, não precisa deixar chegar na urgência. Não. Né? Porque depois, quem sabe, o nível de gravidade ou de dificuldade ainda seja maior para você executar. Muito maior. Quando a atividade é urgente, é muito maior. Porque aí envolve tudo. Envolve falta de tempo, envolve psicológico, sabe? Envolve não poder errar. Aí você já fala, caraca, não dá mais tempo. E a chance de errar, a gente sabe, né? Quando a gente faz uma coisa muito, muito de última hora, a probabilidade de errar é muito maior. Você sabe, Dani, eu tenho um livro que eu gosto muito que se chama O Poder dos 5 Segundos. Ele é da Mel Robbins, é a escritora, O Poder dos 5 Segundos. É para ajudar as pessoas que procrastinam as atividades. Se a pessoa tem problema com procrastinação, cara, eu indico muito que leia esse livro, porque ela dá como se fosse uma fórmula de você utilizar o poder dos 5 segundos para você ir contando para o teu cérebro que você não pode mais deixar para depois. Deixa para depois. É muito legal. Muito bacana mesmo. Deixa isso de dica pra gente aí depois. Posta uma foto do livro, algo assim. Esse livro eu não li ainda. Vou procurar ler. Procura. Achei interessante. Muito, muito interessante. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade na hora de definir tarefas. Então, para mim, essa questão de me organizar, de ter uma rotina é essencial e ela faz total diferença. Total diferença. E é importante. Eu precisei me conhecer muito
né? Aquela questão de você olhar para você também, identificar os Lógico. teus pontos limitantes. O que te limita? O que você entende que é mais complicado para você? Você precisa, tem coisas que a gente precisa fazer na nossa atividade, na nossa função, e tem coisas que realmente são difíceis, que de repente você precisa, né, olhar com mais cuidado, você precisa de repente se empenhar um pouco mais, coisas que são fáceis. Então é interessante você também olhar as suas limitações, se conhecer, para que você consiga colocar isso na sua rotina também, não é? Autoconhecimento é tudo para mim. Assim, é tudo. Acho que é um dos maiores poderes que a gente tem como ser humano, sabe? Se conheça. Entenda quais são os seus pontos fortes e quais são as suas dificuldades. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, normalmente quem trabalha com vendas, quem gosta desse lance de empreender, é uma pessoa que gosta mais de arriscar. E ela não é uma pessoa normalmente tão detalhista. Então, normalmente, esse perfil mais geral é um perfil desorganizado mesmo. Que provavelmente é o seu perfil e é o meu. Então, quando eu entendi que ou eu ia aprender a me organizar para ter um resultado diferente, ou ia continuar na mesma, falei, cara, peraí, eu preciso disso. Eu tenho esse ponto fraco. Eu não tenho essa facilidade inata, essa questão que, poxa, por natureza eu nasci uma pessoa toda metódica, organizada. Não, muito pelo contrário. Então eu tive que aprender a fazer isso. Eu acho que foi o seu caso, né? Que nem você disse. Eu lembro que quando eu casei, só, só para descontrair um pouco, quando eu casei, meu marido ele é extremamente organizado. Nossa. Extremamente organizado. Eu costumo brincar que aqui em casa o homem da casa sou eu, sabe? Sei. E, gente do céu, às vezes eu ficava em casa e eu, bem faceiro, passava o dia inteiro, arrumava a casa, organizava tudo e olhava, uau, ele vai chegar, tá tudo organizado. E ele chegava, via, ele dizia assim, o que aconteceu nessa casa? Passou um furacão aqui. Olha isso. E eu ficava, poxa, mas eu acabei de arrumar. Eu acabei de organizar, eu fiquei o dia inteiro arrumando a casa. E você me disse que passou um furacão na casa. E, gente, realmente, a gente que tem esse perfil tem uma dificuldade um pouco maior nessa questão de identificar as tarefas que você precisa fazer e como você precisa fazer para gerar aquele resultado. Né? E essa brincadeira de uma realidade minha que eu vivi em casa é muito fácil para você que vai assistir ou que está assistindo entender como nas coisas simples a gente acaba não conseguindo identificar o que fazer e como fazer. E o resultado seria o quê? A casa arrumada, né? Vai dizer que arrumar uma casa é difícil. Não é difícil, cara, mas ele chegou e falou que a casa estava bagunçada, tinha passado um furacão e eu tinha acabado de arrumar. Então é para ver dele, né? Não é? De uma pessoa totalmente, extremamente organizada e de uma pessoa que já não tem isso como uma. Né? Então é interessante a gente. E aí, Dani, tem outro livro que eu gosto de indicar para as pessoas em relação a se conhecer, a descobrir o que você tem de bom. Ele se chama Descubra os Seus Pontos Fortes. Não sei se você já conhece, mas ele é um livro muito legal. Ele não é muito novo, tanto é que agora, se você for comprar, você vai precisar comprar o 2.0, porque ele já está atualizado. Descubra os seus pontos fortes 2.0. E aí, quando você compra o livro, você ganha uma senha no livro que você pode fazer Você responde um questionário na internet. Em cima daquele questionário, você vai receber quais são os seus 5 pontos fortes, os seus melhores pontos, né? O que você tem de melhor. E aí você lê o livro para entender como utilizar isso, como melhorar, inclusive, esses pontos fortes. É muito legal. É muito bacana. Interessante, né? E é algo que. Vamos seguir para esse caminho. O que eu identifiquei, Bia? Identifiquei que eu preciso ter uma rotina, que eu preciso mudar a minha rotina. Né? E aquela coisa, gente, questão de rotina, seja você vendedor, seja você empreendedor, seja você líder ou o funcionário, seja você trabalhando aí home office, a rotina você vai poder adaptar para o seu dia a dia, para o seu modelo de negócio, para a sua forma de trabalhar sem problema nenhum. É só você saber
com o que você trabalha, se conhecer, conhecer seu negócio, né? Isso. Então, beleza, eu identifiquei que eu preciso ter uma rotina. Comecei com a minha agenda. Agora, o que eu faço com a agenda, Bia? Boa, legal. Ela parada, não é? Descansando ali, dormindo, adormecida. Primeiro, tenha uma agenda, né? Entenda que isso é importante. E aí comece a elencar suas atividades. O mais importante da agenda é você separar as atividades em cada horário. É você, de fato, entenda qual horário você deve fazer cada atividade. Tente montar a sua rotina em cima disso. Então, eu sempre dou essa dica para... Não é dica, eu conto o que eu faço, né? Porque também tô home office, eu também tenho tudo que fazer aqui em casa, assim como todo mundo. E é uma dica tão simples, mas que as pessoas esquecem. Por quê? Porque não tá na agenda. Olha que coisa louca. Até isso virar automático para mim, eu tive que colocar na minha agenda. Escrever. Todo dia de manhã, depois que eu termino o café da manhã, eu decido o que eu vou almoçar. Aí eu tiro a carne do congelador. No máximo 8 horas da manhã, que é a hora que eu tô já entre 7 e 8, eu tomo café, eu tiro. Por quê? Porque eu tenho programado a partir das 15 para meio-dia fazer o almoço. Se eu for tirar a carne para descongelar 15 para meio-dia, o que vai acontecer? Vai me atrasar. E aí, quando isso não era muito automático, o que eu fazia? No dia anterior, eu preparava a minha agenda e eu colocava de manhã. Tirar a carne do congelador. Eu tinha que fazer isso, porque senão me atrasava totalmente. Me atrasava o horário do almoço, me atrasava as minhas reuniões que eu tinha à tarde, me atrasava tudo. Então, você vê, são atividades simples, são atividades rotineiras do dia a dia, só que a gente precisa ter essa disciplina. Eu preciso cumprir o que está na minha agenda. Não adianta eu ter uma agenda, nossa, agora eu coloquei tudo na agenda. Ah, que delícia, tá? Se você não cumprir a agenda. Se você não trabalhar para acontecer daquela forma que foi planejado, né? Exatamente. Uma coisa que eu ensino para os meus filhos desde pequenininhos. Olha só, a questão do palavras boas. Isso. Às vezes, você não é acostumado, por exemplo, a dar um bom dia. Você não é acostumado a desejar um bom dia para alguém. Mas se você faz hoje, se amanhã você faz de novo, se depois de amanhã você faz de novo, e você fez uma semana todos os dias, na outra semana já está muito mais fácil. A sua mente já está muito mais acostumada com aquele hábito. Vai se tornando um hábito. Né? Para que se torne um hábito, às vezes não é fácil. Pode ser simples? Pode ser simples. Mas para que se torne um hábito, para que a tua mente acostume e entenda que aquilo deve acontecer todos os dias, para que se torne natural, realmente demanda aquele cuidado de fazer todos os dias. Claro, né? Com certeza. E instaurar um novo hábito é bastante difícil para nós. Não é um trabalho, por mais que seja simples, por mais que seja, por exemplo, o hábito de tirar a carne pela manhã, para você já tá, a hora que você for começar a cozinhar, a carne já tá pronta para você cozinhar, por mais que seja esse hábito. Mas quando a gente não tem o hábito, o cérebro da gente, ele trabalha como se fosse um freio de mão. Quem ensina isso e usa essa frase, o freio de mão, que é o nosso cérebro, para não deixar o hábito novo entrar, quem usa isso eu acho que é a Mel Robbins, eu tenho quase certeza que é ela. Ela explica isso na procrastinação. Ela fala assim, quando você não tem um hábito ainda instaurado, o teu cérebro, ele trabalha como um freio de mão. Ele quer te puxar ali para você ficar parado. Esse é o trabalho dele. Por isso que é tão difícil da gente trabalhar a questão dos hábitos dessa mudança, né? Oi, Karen, boa noite. Karen tá dando boa noite para nós. Bem-vinda, Karen. Bem-vindos cada um que tá na live. Não esqueçam do coraçãozinho, tá, gente? Por favor. E interessante, né, Bia, que a gente percebe que o processo de vendas, ele tá todo interligado, né? Então, você analisa da seguinte forma, falando de rotina que gera resultado. Você é um vendedor, não é? Vamos pensar a seguinte forma. Eu preciso prospectar todos os dias.
Prospecção também é uma rotina diária que você precisa incansavelmente fazer. E ela chega à exaustão, eu diria. Porque você precisa prospectar todos os dias. Mas justamente pela essa questão da rotina, que você precisa fazer todo dia, né? E é exaustivo até o momento que você entende que aquilo é uma coisa natural que deve ser feita diariamente. Isso. Mas é importante perceber que assim como nós, como pessoas e como profissionais, temos uma rotina, temos um costume, os nossos clientes também têm. E é importante quando formos identificar a melhor rotina diária, também conhecer um pouquinho dos nossos clientes, né, Bia? Porque, por exemplo, determinar um horário na manhã para estar ligando para tais clientes, mas esse cliente não está disponível de manhã, ele está disponível à tarde. Isso. Ou na rotina desse cliente, ele de manhã é difícil atender. É melhor para ele à tarde. Então, é aquilo que eu falei, conhecer-se, conhecer o nosso processo, conhecer, saber o que a gente precisa fazer e conhecer o máximo que eu puder daquele cliente que eu vou contatar, né? Isso é o mínimo, assim. Isso também é uma outra coisa muito básica também, né, Dani? Porque não adianta você vai planejar a tua agenda que depende de contatos, que dependem de outras pessoas num horário que as pessoas não estão disponíveis. Quer dizer, essa tua organização está em cima do quê? Está em cima de não tá uma organização voltada para o resultado. Voltei. Não tá como uma organização voltada para o resultado. Então, conhecer o cliente, saber exatamente o que é melhor, isso sim é organizar a agenda de forma produtiva. Isso sim. Tá, vamos em frente então. Compramos uma agenda, começamos a identificar aquilo que é importante, aquilo que já é urgente, aquilo que pode ser deixado para depois. O que eu faço agora? Agora é você tentar ser o mais disciplinado possível em relação à tua agenda. Então agora você se organizou e agora vai ter aquele trabalho difícil de você instaurar o hábito de você seguir o que está na tua agenda. Por quê? Porque se você não tem ainda esse hábito de usar a agenda, de definir os horários, atividades por horário e tudo mais, você vai, o que a gente chama de autossabotagem. Você, em vários momentos, se você não perceber, se você não estiver ligada em relação a isso, você vai falar, deixa quieto essa agenda. Nossa, vou fazer aqui do meu jeito e vamos que vamos. Então, acho que depois de tudo isso, entendi que a agenda é importante, estou organizando as minhas etapas, categorizei todas as minhas atividades. Agora eu entendo quais são atividades importantes que vão me levar para o resultado. Agora eu tenho tudo organizado. O próximo passo é trabalha a disciplina em relação a cumprir o que está na agenda. Muitas vezes a gente tem algumas tarefas e atividades que surgem do nada. Então, as minhas alunas elas têm muito essa dúvida. Mas e no meio do dia, quando aparece aquela bomba que você tem que resolver? E o que eu vou fazer? Porque eu tenho o dia todo organizado. Aparece aquela bomba que não... Eu sempre digo assim, ó. Entenda o que aparece. É responsabilidade, 100% responsabilidade sua? Se for, analise. Então, beleza. É responsabilidade minha isso. Ok, se eu não fizer agora, alguém vai morrer? Eu sempre falo isso. Ou algum negócio vai morrer? Ou se eu não fizer agora, eu vou perder a chance de vender para aquele cliente, por exemplo, nesse sentido. Alguém vai morrer? Algum negócio vai morrer? Se sim, você vai ter que, obviamente, resolver essa bomba, resolver esse problema. E aí, o trabalho depois disso como você está muito disciplinada em acompanhar sua agenda, em seguir certinho, o seu trabalho é sentar, voltou, resolveu o que tinha que resolver, parou, ok? Senta novamente e agora veja. Poxa, eu tinha essas atividades e eu não consegui fazer. Quais viraram urgentes para mim? Ou quais eu não vou dar conta de entregar hoje que eu vou ter que passar para o outro dia de manhã? Então, Dani, eu acho que é mais uma questão de atitude em relação a ter a disciplina de fato, de acompanhar essas atividades, de categorizar as atividades, porque isso daí muda tudo. Muda tudo.
né? O que eu faço primeiro são os que são importantes, que são urgentes, só para depois fazer o que não vai me levar para o resultado. Então, eu iria nessa linha, assim, se eu estivesse começando. Vai facilitar para bastante gente. Até porque quando você tem essa organização, quando você chega num nível de organização que te facilita, que já é natural, que já no teu cotidiano já é natural de se fazer, é muito mais fácil, de repente, você assumir algumas outras coisas, porque tem pessoas. Eu levei essa linha de raciocínio com um profissional com quem eu trabalho aqui. Tá. Quer abraçar o mundo e não consegue abraçar ninguém. Certo? Então, escolhe o lugar onde você vai, escolhe onde você vai no ramo da fotografia. E quando você estiver estabelecido, você quer tanto trabalhar com outra coisa, já está estabelecido. Isso. Você já tá, seu nome já foi criado, sua marca já tá, as pessoas já identificam você como muito bom nisso. Aí você pode ser muito bom em outra coisa. É importante ser muito bom, já que tu quer tanto ser bom nisso e nisso, né? Mas são coisas que vão para caminhos diferentes, um público diferente, né? São públicos diferentes, são públicos opostos, então é importante identificar onde você vai primeiro. Sim. Para não virar bagunça, né? Por quê? Porque gasta em anúncio. Um anúncio mais abrangente, você vai gastar muito mais em anúncio, que era o que estava acontecendo, né? Tá. Vai gastar em anúncio, ok, mas você tem um público aqui que você consegue delimitar. Eu sempre brinco com aquela questão do tubarão no rio, né? Tá. Cara, seja o tubarão no rio. Né? Tem gente que usa esse termo um pouquinho diferente, eu gosto de falar dessa forma. Tá. Seja o tubarão no rio, domina o teu espaço aqui. Domina, seja bom nisso aqui, seja autoridade nisso aqui, e aí vai. Quando você falou dessa questão, só para exemplificar que é interessante, você pode adotar outras tarefas que de repente você queira. Você pode, de repente, descobrir coisas novas, né, dentro do seu ramo, dentro da sua profissão. E a organização vai ajudar nisso também, porque é importante, quando você já tem uma rotina estabelecida, pré-estabelecida, trazer coisas novas para dentro dessa rotina se torna muito mais fácil. Não é verdade? Muito mais, muito mais. E essa questão que você disse de ficar correndo atrás, de fazer várias coisas e não fazer nada, isso mostra exatamente as pessoas que por algum motivo são infelizes, vamos colocar assim, ou não são satisfeitas com o que estão fazendo, só que elas não conseguem nem se planejar em relação ao próximo passo. Então, se você começar a fazer um próximo passo, uma coisa que você queira muito também, de uma forma desorganizada, vou fazer, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, também não vai ter consistência, né? E um dos segredos do sucesso, eu sempre falo isso também, é a constância das atividades, é a consistência. Exatamente, eu pego muito nisso também. É importante você saber para quem você vai vender, é importante você saber o que você vai vender, para que você realmente saiba como se adaptar ao mercado. É por isso, Bia, que a gente vê tanta gente, tanto empreendedor frustrando. Muito. Né? A gente vê tantos negócios fechando. Né? Tantos negócios que não passam aí do primeiro ano, do segundo ano, por conta, gente, disso. Dani, por conta de não ter um planejamento. Não é à toa que a primeira etapa da venda, antes de qualquer coisa, é o planejamento. Não é à toa, não tá lá, porque é a pessoa que pensou nisso, gostou. Não! Porque o planejamento vai contar como que vai ser todo o desenvolvimento do teu funil de vendas, do teu processo de vendas. Se você tem uma grande dificuldade de se organizar, de ser produtiva, deixar bem alinhado o que deve ser feito em cada etapa, provavelmente você vai ter uma grande dificuldade no seu processo de vendas. Porque é o primeiro passo, é a primeira etapa. Ali que você vai... Eu brinco assim, é ali que você vai começar a construir o teu castelo. É ali. Então, se ali você já tá... não sei o que eu faço. Como que esse castelo vai crescer? Exatamente. E é aquela coisa, né?
que eu trabalho com vendas? Por quê? É porque eu quero ganhar dinheiro, cara. É? Eu vou ser dono de um negócio. Por que eu vou ser dono de um negócio? Porque eu quero ajudar? Porque eu quero ajudar alguém? Quem sabe é aquela coisa. Eu ganho dinheiro com a minha profissão, você também ganha dinheiro com a sua profissão. E hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar gratuitamente muito com as pessoas, Sim. não é? Mas o que é o princípio de tudo? No meu modo de entender, né? Você foi trabalhar com isso para quê? Para ganhar dinheiro. Sim. A gente trabalha para se realizar, para ganhar dinheiro. E se nessa caminhada a gente pode ajudar outras pessoas, melhor ainda. E a organização, o planejamento, uma rotina, ela faz total diferença no dinheiro no seu bolso, né? Pessoas que têm. Eu lido com algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em compreender as coisas, e aí quando você fala assim, cara, tu quer ganhar dinheiro? Sim. Quer ganhar dinheiro? Quer que teu negócio dê certo? Gente, aqui na minha região acontece bastante. É direto. Então tem que fazer. É direto. Tem jeito. Não é porque as pessoas pensam muito nisso. É claro, você vai trabalhar porque você quer realizar sonhos, porque você quer conquistar objetivos, você quer ter condição de ser, de ter, de fazer, não é? E as pessoas tropeçam na rotina, que é uma coisa básica. Aí você chega para ela e fala assim: tu quer ganhar dinheiro? Então vai lá pro básico. Vamos lá comprar uma agenda, vamos lá comprar um lápis, uma caneta e vamos identificar o que é importante, quais os horários que você pode fazer, que você não pode. Então, às vezes você tá, o resultado não está chegando, falando financeiramente, né? Que resultado é claro que não é só o dinheiro, tem tantas outras. Sim, Mas sim. não está ganhando dinheiro, não está faturando, olha para o básico. Acho que hoje em dia esse é um conselho, o melhor conselho que a gente pode dar em questão de olha para o básico para ver aonde está errando. Muito bom, exatamente. E olha só, nessa questão do dinheiro, né? Eu sempre brinco. Se você não quisesse ganhar dinheiro, você teria aberto uma ONG e não uma empresa. E se você for analisar, a ONG também precisa de dinheiro para sobreviver, né? Sim, mas aí não vai pro bolso, né? Vamos dizer assim, não vai pro bolso de quem vai ganhar o dinheiro ali, não vai aproveitar. Não vai aproveitar. Mas aí, e isso é muito louco, porque até a percepção do ganhar dinheiro para as pessoas aqui, principalmente nós brasileiros, ela é um pouco deturpada, assim, né? Imagina, a minha empresa eu abri para poder suprir o pessoal do bairro. Quanto que eu ouço disso? Eu abri minha loja porque aqui no bairro não tinha possibilidade das pessoas comprarem tal coisa. Opa, pera lá. Sabe? Então, assim, até essa questão do dinheiro é um pouco ainda tabu, assim, né? Tabu. Imagina, como eu vou falar que eu tô fazendo para ganhar dinheiro, vão pensar de mim e tudo mais. É muito louco. Exatamente. As pessoas, eu vejo muito isso no Brasil, tem essa dificuldade com relação ao dinheiro, né? Tem. Com relação ao merecimento do dinheiro, com relação a quem tem dinheiro quem tem dinheiro, só rico tem dinheiro. A gente não pode. E eu gosto de dizer sempre assim, ó, cara, tem algum tipo de algo contra ter dinheiro? Tudo bem, não tem problema. Mas não tenha nada contra a prosperidade. Né? Você ser próspera, você poder fazer a hora que você quiser, você poder conquistar. Quero viajar, eu vou viajar. Isso. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, pastor. Meu pastor entrou ali, ó. Opa, que massa! Então, assim, seja bem-vindo. Então, é assim, você quer conquistar alguma coisa, você quer fazer uma coisa diferente, você quer comprar uma coisa, você quer fazer um curso, você quer fazer uma viagem, ótimo, eu tenho condições, eu vou lá e eu faço porque eu posso, né? Eu já trabalhei com pessoas que pensam assim, aquela pessoa lá, ela dá certo, sabe por quê, Bia? Porque ela tem dinheiro. Ela tem sorte, mas porque ela tem dinheiro. Eu costumo dizer que a sorte não existe, cara. Existe você trabalhar, muito trabalho. Obrigado, pastor. Muito trabalho e resultado. É isso. E é aquela questão, a rotina, que é o que a gente está falando aqui, é uma coisa básica. Que gera um resultado grandioso. Exato. Assim, ó, se você hoje que está nos ouvindo, que vai nos ouvir agora nas próximas semanas, não está tendo o resultado que você gostaria, primeira coisa,
analisa como está o teu planejamento. Como você tem lidado com as suas atividades. Como que está a sua rotina? Até a questão, Dani, do quanto tempo você tem para você, para tua saúde. Ou então você tá naquela loucura que você não tem tempo para nada, você não come direito, o almoço você engole. Como é que tá isso? Porque se você não tiver essa rotina saudável, essa rotina mentalmente saudável, dificilmente você vai ter resultado em uma área só da tua vida. A gente sempre fala, quem é alta performance numa área da vida é em todas. É alta performance em todas. Porque não tem como você ser muito, muito, muito bom no trabalho e morrer de obesidade. Porra, não existe isso. Você tem que ser, obviamente, planejado, você tem que ser organizado em relação a todas as áreas da tua vida. A tua família precisa de você, os teus filhos têm que ser organizados nesse sentido para eles. Você tem essa disciplina com eles, você tem essa obrigação. Então, é o que eu sempre falo, você tem que olhar para isso. Primeiro passo, olha para a tua rotina. Exatamente. Para de tropeçar no básico, né? Uhum. Para de tropeçar no básico. Para. Acho que o maior aprendizado que nós tivemos na live de hoje foi justamente esse, né? Foi. Olha para o básico, voltar para o básico, voltar ali onde você tropeçou, onde você caiu, onde você parou de faturar, onde você parou de ver o cliente entrando, onde você parou de ser produtivo, onde as coisas começaram a degringolar. Onde que foi, né? Em que momento foi? De repente foi no momento que você quis fazer algo que não estava nas tuas mãos fazer. Exato. Porque às vezes o que está nas tuas mãos fazer é o básico. E o básico já vai gerar resultado para você. E aí você quer ir lá e quer fazer. Quer inventar a roda. E não precisa. Exatamente. Não precisa. Né? Não precisa. Então, Bia, resume pra gente aí essa questão da rotina. Legal. Já temos 3 minutos. 3. Resume pra gente essa questão da rotina, para que a galera possa amanhã já colocar em prática, acordar e já colocar em prática. Perfeito. E pra gente poder finalizar. Perfeito. Que passou tão rápido. É muito rápido, é muito rápido. Ainda mais quando é gostoso o bate-papo, assim. Dani, vamos lá então. Ó, a gente deu aqui as ideias da pessoa, obviamente, começar com uma agenda, então ela precisa ter esse auxílio. Tudo que fica na cabeça vai se perder, porque é muita coisa. Então, faça uso da agenda. Depois que você utilizar, comprar uma agenda, decidir por utilizar, comece a colocar suas atividades separadas por horários. Depois que você fez isso, você define por onde você precisa começar. Então, você tem que categorizar essas atividades. O que é importante, o que é urgente, o que eu posso deixar para depois. E em cima dessa categorização, você começa a organizar os horários e as suas prioridades. E depois disso, a gente disse que você vai ter um trabalho forte com você mesmo em relação a manter isso de pé. Então, você vai ter que ter disciplina em manter isso. Vai ser difícil no começo, porque é um novo hábito, mas você precisa, mesmo sendo difícil, continuar fazendo até que isso vire natural e você tenha muito mais organização voltada para o resultado, produtividade. E não só, eu sou organizada, tá, mas quais atividades que te levam para o resultado? Basicamente isso. Viu como não é difícil, gente? Viu como não é? Quem sabe não seja simples executar, como a gente falou no início, né, Bia? Isso. E nem tudo que você percebe que é simples na hora de executar é tão simples assim, mas é possível, né? A partir do momento que você tem uma constância no agir, né? Uma constância nas ações. Exatamente. Que aquilo seja diário. Isso é muito importante. Bia, obrigada, Dani. Obrigada. Muito obrigado mesmo, te agradeço imensamente por estar compartilhando aí do teu conhecimento com a gente. A galera que passou por aqui, que está aqui, que ainda vai ver, muito obrigado. 28 segundos, foi muito bom com você, Bia. Imagina, obrigada pelo convite, Dani. A gente vai fazer mais vezes isso aqui, eu tenho certeza.
Um beijo. Com certeza. Grande abraço. Beijo, galera. Tchau. Tchau. Tchau.